A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Bom dia, mas bom dia mesmo. Que bom estarmos juntos nessa belíssima manhã de sexta-feira, hoje 19 de março. Queremos, no início do nosso programa, registrar as nossas palavras de condolências a toda a família do nosso saudoso pastor Salatiel Silvestre, que partiu esta semana para estar com o Senhor. Ele foi acometido dessa Covid-19 e nós registramos aqui, deixamos as nossas condolências a toda a família enlutada. Sem perda de tempo, quero deixá-los agora com a conclusão desta mensagem sobre o Salmo 23. O meu cálice transborda. Hoje aí no mundo inteiro, de pandemia, de crise financeira, crise econômica, desemprego, gente doente de todo jeito. E outra coisa, é o mundo todo, sabe por quê? Porque o mundo deixou de considerar Deus como Criador, como Pai, como aquele que é único, soberano, eterno, imutável, bom, e passaram a querer fazer as torres, passaram a criar, como se fosse o próprio Criador. Há tantas descobertas científicas que os homens estão se comportando como se fossem Deus. Essas enchentes que nós estamos vendo aí, gelo que está caindo em lugares que nunca gelou no deserto, foram provocados por cientistas que estão se comportando como se fossem Deus. Está causando uma confusão. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que a própria natureza geme e estremece, esperando e aguardando o dia da sua redenção. Ou seja, o homem continua no seu estado de pecado, não tem nada bom em cima dele, e por isso gerou essa confusão todinha que está aí, essa Babilônia. No mundo religioso aí, eu não quero nem ir muito longe, porque eu ia passar muito tempo. Cada uma religião defendendo a sua bandeira, fazendo 1001 promessas, até que se alguém provocar a morte de N pessoas, quanto mais pessoas vocês matarem com a sua morte, com o seu suicídio, você terá no céu um paraíso com harém de moças virgens dos olhos verdes para serem desposadas. Que ensino absurdo quanto esse do Islã ou do islamismo. Vocês vão ver lá na parte que eu vou falar. Na casa de meu pai há muitas moradas, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Não é hoje que eu vou falar sobre isso. Mas trouxe confusão. Uma confusão que está aí, em nossos dias. Paulo diz, presta atenção, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Palavras do apóstolo São Paulo. Vou repetir, vale a pena. Ele diz isso no livro, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículos 15 e 19. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. E olha que ele está falando depois de ter tido um encontro com Jesus. Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Romanos 7, 15 e 19. E ele diz ainda, nos versos 21 a 25, mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado. O pecado que reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, cabeça, tronco e membros,
vejo no meu corpo, nos meus membros, outra lei da minha mente, que me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus, porque Jesus nos livrou dessa desgraça. Quem pode dizer amém? Parece-nos, irmãos, que quando Davi estava dizendo, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, a gente não entende o sentido pelo qual ele estava dizendo, ou usou essas palavras, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. A gente parece que, bom, alguém pode pensar, ele botou essas palavras aí porque talvez ele achou bonito. Não, senhores. Davi reconhecia que ele tinha sido um homem péssimo, mesmo depois de ter sido constituído rei. Ele não tinha em si nada bom. Eu quero reportar aqui 3 episódios da vida de Davi. O primeiro deles é que quando ele foi constituído rei, e Jonatas, que era amigo dele, morrera, e tinha deixado um filho que era herdeiro. Este menino era paraplégico. Ele tinha quando eles estavam fugindo dos inimigos de Israel, que estavam perseguindo o povo de Deus, esse homem chamado o filho de Jonatas, ele simplesmente sofreu uma queda enquanto a criada fugia. Ele ficou então paraplégico, ficou com defeito de não poder andar. E quando Davi descobriu que esse homem estava vivo, mandou-o chamar, introduziu na sua presença e usou de bondade para com ele. E a bondade que Davi estava usando para com o filho de Jonatas, era Deus que tinha colocado no coração dele, porque o seu próprio pai, o pai de Jonatas, era um arqui-inimigo dele, e tentou, mostrei para vocês, incontáveis vezes tirar a vida de Davi, incontáveis vezes. Mefibosete, obrigado, exatamente. Então Davi usou de bondade para com Mefibosete, não porque ele fosse bondoso, mas porque ele realmente tinha aprendido a ser bondoso com aquele que é a fonte de toda a bondade. Um segundo episódio que nós encontramos: Davi, instigado por Satanás, fez um censo que não deveria ter feito, porque ele estava deixando de depender de Deus para confiar no braço do homem. A Bíblia diz que vão é o socorro do homem, e maldito aquele que faz do seu braço a sua confiança e expectativa de que realmente ele é forte, é poderoso, e que ele não precisa de Deus. E aí ele fez um censo que não deveria ter feito. Está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 24, versos de 1 a 4, versos 10 a 17. E aí foi feito o censo. E naquele censo foi contado 800 mil mais 500 mil, dá 1.300 homens. 1.300.000. 800 mil mais 500 mil. 1.300.000 homens. Passaram 9 meses para fazer isso. 9 meses e 20 dias, está tudo escrito lá. Homens de guerra, homens fortes, homens valorosos. Mas
Deus mandou o profeta Gade chegar para Davi e dizer: olha, o que você fez foi horrível. Você não era para ter feito censo, você desobedeceu a Deus, você deu ouvidos, porque Satanás incitou, botou no coração dele, para que ele tivesse aquele comportamento de deixar de confiar no poder de Deus, para confiar no poder da arma bélica que ele tinha. E aí Deus vai e diz: olha, Gade, vai a Davi, diz a ele que ele escolha 7 anos de fome, 3 meses fuja de diante dos seus inimigos, e 3 dias a peste, tipo essa Covid, tire a vida de parte dos homens que ele confiou, deixou de confiar em mim, e passou a confiar nesses homens. E o anjo do Senhor veio com espada, e 70.000 homens foram mortos, como essa peste, como esse Covid-19 está matando muita gente que tem se rebelado contra o Criador. 70.000. Agora vejam o que foi que Davi disse, nos versos 10 a 17, depois dele ter refletido no pecado que havia cometido, no erro que ele havia, o deslize que ele havia cometido, nos versos 10 a 17 nos diz: e o coração de Davi, depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que traspasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai, dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas. E vocês já ouviram as coisas que Deus disse que ele escolhesse. E o que mais me chama a atenção foram as palavras de Davi em resposta ao vidente Gade. Vendo Davi o anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eis que eu sou que pequei, e eu que iniquamente procedi. Porém estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. Essa foi a maneira de Davi reconhecer o quanto ele tinha pecado. E ainda bem que ele reconheceu. Essas ovelhas não têm culpa nenhuma, eu fui quem pequei. E aí ele disse: que eu caia nas tuas mãos e não nas mãos do homem. Meus irmãos, nós vemos aqui que é melhor a gente cair, ainda que por desobediência nas mãos de Deus, do que desobedecê-lo. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. O pecado da rebelião, da desobediência é comparado ao pecado da feitiçaria, da idolatria. Davi sabia disso. E prestem atenção, esse homem naquela circunstância estava assumindo o seu pecado. Ele era pastor de ovelhas, ele conhecia toda a maneira, todo modo como deveria tratar bem aquelas ovelhas. Ele usava 2 instrumentos que vocês devem ver agora, o nosso sonoplasta deve mostrar. As ferramentas de trabalho de um pastor: a bengala e o quê? A vara. Cajado e a vara, ou a bengala. Para que ele usava esses 2 instrumentos? Aí você vai entender. A vara e o cajado era para correção, disciplina e ensino. Davi havia desprezado o ensino e a palavra, e ele, como pastor, sabia que não podia nem devia. Como cuidava de ovelhas, usava aquelas 2 ferramentas, 2 ferramentas de trabalho: a vara e o cajado.
E agora? E Davi estava escolhendo, sabe o quê? O que está escrito lá em Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 11, versículo 22, que eu gostaria que fosse colocado aqui na tela. Romanos 11, 22. Eu vou ler o texto, vocês vão apenas ver. Considerai a bondade e a severidade de Deus, a bondade para com aqueles que se arrependem, e a severidade para com os rebeldes, para com os desobedientes. Quando Deus realmente usa o cajado ou a vara, é por e para o nosso próprio bem. Jesus disse: qual é de vós, que se o filho tiver fome, vai lhe pedir pão, vai lhe dar uma pedra? Se lhe pedir um ovo, vai lhe dar uma serpente, um escorpião? Jesus disse: ora, vós que sois maus, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará o Espírito Santo para aqueles que lhe o pedirem. Não há nada bom em cima da gente, repito. O próprio homem rico chegou: bom mestre, bom só há um que é Deus. E aí quando Davi diz aqui: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, eu vou reportar um outro fato também, que está no Velho Testamento, a história de Nabal. Nabal era um homem sanguinário, era um homem perverso, era um homem iníquo, era um homem bastardo, era um homem tinha posses, tinha muita coisa, era dono de rebanhos e mais rebanhos de ovelhas. E Davi com os seus homens sempre serviu de muralha, de muro, para que os ladrões não viessem assaltar as ovelhas, para que não viessem roubá-las. E aí um dia Davi, com os seus 300 homens, seus 30 homens que estavam sempre com ele, os fortes de Davi, tiveram fome, pediram para que Nabal, mandou um recado: olha, vai a Nabal, diz a ele que mande uma novilha, mande alguma coisa, a gente está com fome. E a resposta que ele mandou, que Nabal enviou, foi muito dura. Mas ele está me tratando como quem? Ele acha que eu sou alguém assim, que ele chega aqui exigindo? Davi, quando tomou conhecimento disso, eu estou traduzindo em poucas palavras, para não perder muito tempo, disse: olha, ele não considera que eu tenho servido de muralha para guardar as ovelhas dele, e ele nega um bem que ele poderia me fazer. Uma novilha não vai fazer falta ao rebanho dele. Não vou sossegar enquanto eu e os valentes de Davi chegarmos lá. Não vai ficar nenhum homem vivo, todos vão ser mortos. Davi estava furioso, irado. A mulher de Nabal, chamada Abigail, que eu acho que é a mulher mais sábia do Velho Testamento. Que provérbio diz: mulher sábia, quem achará? Abigail é um show de bola. Quando ela soube que Davi estava vindo para tirar a vida de todos os homens, inclusive do próprio Nabal, seu marido, ela albardou um jumento, colocou passas, tâmaras, queijo, comida, e foi até a presença do rei Davi. E quando chegou lá, se ajoelhou e disse: meu Senhor, tenha misericórdia. Não tenha misericórdia, Senhor, não faças nenhum mal aos nossos, porque Davi estava vindo já para fazer guerra mesmo e não deixar ninguém vivo. E Davi naquela hora compreendeu, ele entendeu, ele discerniu o quebrantamento daquela mulher, e ele disse: tudo bem, você fez um grande bem, pode ir para casa que nós não vamos tocar em ninguém mais. O Nabal era um homem que era alcoólatra, tomava vinho de ficar estirado no chão de embriagado. E aí esse homem, chamado Nabal, furioso, estava cheio de carraspana para a gente aqui do Nordeste. No outro dia, cheio de ressaca, vivendo ainda a ressaca
a embriaguez da noite passada, ficando já normal, normalizando o seu raciocínio. A Abigail chega para ele e diz assim: olha, você fez um gesto louco, você teve uma atitude que a gente podia agora estar tudo viúva. Quando você negou o pão a Davi, quando você negou comida para ele, eu fui lá e eu tentei aplacar a ira de Davi, e eu consegui, retribuindo com bem o mal que você fez para ele. Quando ele ouviu essa notícia, ele caiu duro, um infarto fulminante. Sabe o que é que Davi disse? Ainda bem que não foi eu, não foram as minhas mãos que derramaram o sangue deste homem, mas o próprio Deus tomou vingança. A mim me pertence a vingança, diz o Senhor, eu retribuirei. É o que nos diz Paulo escrevendo aos Romanos. Não torneis ao mal, não torneis o mal que alguém faça, não torneis o mal que alguém lhe faça com o mal, mas o mal que alguém lhe faça com o bem. Sabe quem é que dá essa condição para nós sermos realmente pessoas que se tornem generosas, ou tenham generosidade, sejam bondosas? Aquele que Davi diz: a tua bondade e a tua misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Versos 22 a 26, está lá entre o fruto do Espírito, bondade. Porque nós não temos bondade nenhuma. Não há bondade, não há coisa boa nenhuma, nem em minha vida, nem em sua vida, nem na vida de ninguém. Por isso que Jesus disse ao homem que veio: bom mestre, bom só há um que é Deus. Aí eu quero ler lá, Efésios, concluindo, capítulo 2, versos 8 a 10. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. As obras que nós praticamos, Deus foi quem preparou-as para que nós andássemos nelas, porque nós só temos obra má. Quando você vê alguém dizendo que fulano é bom, fulano é boa, descarta isso. Eu repito mais uma vez, é a bondade de Deus sobre a vida dele, ou sobre a vida dessa pessoa, que está sendo manifestada, que está sendo realmente exaltada. Paulo, escrevendo aos Efésios, no verso 10, ele diz que Deus preparou as boas obras para que nós andássemos. Ele preparou de antemão para que nós andássemos nelas. Eu vou dar aqui uma comparação, que eu gosto muito dessa ilustração. Se você pegar seu automóvel agora mesmo, Pedrosa, e for a João Pessoa, ou ao Recife, ou a Natal, eu pergunto: você vai fazer a estrada? A estrada já está pronta, pavimentada, sinalizada, não é isso, Solimar? A estrada já está prontinha, sinalizada, curva sinuosa, não ultrapasse, faixa dupla amarela, não ultrapasse, tudo está sinalizado. Eu vou apenas andar sobre a estrada, eu vou apenas conduzir. Isso significa dizer: ninguém que faça alguma boa obra, faça porque você é bom, porque você não é bom, nós não somos bons, coisa nenhuma. As boas obras que nós praticamos ou viemos a praticar, Deus preparou-as de antemão para que nós apenas andássemos nelas. Somente isso. Por isso que Jesus disse: bom só há um que é Deus. Concluindo ainda, Davi no Salmo 23, ele exaltou a bondade do Senhor, como nos demais salmos. Não vai dar tempo eu ler isso aqui. Salmo 31, versículo 19, ele mostra a bondade do Senhor. Salmo 17, versículo 7, ele mostra a bondade do Senhor. Salmo 23, versículo 6, que nós citamos. Salmo 35, versos 6 e 8. Salmo 92, versos 1 e 2. Salmo 103, Salmo 105, versículo 5. Salmo 136, versículo 1. Salmo 133, de 1 a 3. Salmo 107, versículo 8. Todos esses salmos, escritos de autoria de Davi, exaltam a bondade de Deus. Ele reconhece que Deus é que é bom.
É Deus que faz com que nós mudemos de comportamento, mudemos de atitudes como ele, quando estava certo de matar todos os homens de Nabal, por ter lhe negado o pão. Mas quando chegou lá, o quebrantamento da esposa de Nabal, a maneira como ela foi tratada, porque naquela ocasião, Deus estava usando aquela mulher como instrumento para mostrar que Davi deveria pagar o mal que Nabal fizera com o bem, ou seja, não tirasse a vida de ninguém. E foi isso que Davi fez. E ele depois agradeceu: Senhor, muito obrigado, porque não foi as minhas mãos que derramaram, não precisou derramar sangue, como ele já havia feito anteriormente, quando tirou a vida de Urias para casar-se com Batseba. Sabe o que aconteceu? Depois que Nabal morreu, ela se tornou esposa de Davi. Porque Davi certamente viu essa grande virtude que aquela mulher tinha. Mulher sábia. A Bíblia diz que a mulher tola, ela destrói a sua casa. Louca, a insensata, destrói a sua casa com as suas próprias mãos. Mas a mulher sábia, essa edifica a sua casa. Fiquemos em pé, irmãos. Te louvamos, ó Deus, porque mais uma vez nós tivemos a oportunidade de meditar neste salmo, considerando essas lições sobre a tua bondade. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. E é a tua bondade que faz com que nós, Senhor, possamos enxergar e termos um comportamento, procedimentos, com atos de generosidade, com atos de amor, de perdão, de tolerância, de paciência, de longanimidade, conforme encontramos, como está escrito no livro de Gálatas, o fruto do Espírito, porque nós não temos nenhuma condição, Senhor, nenhuma condição de sermos pessoas boas. É o Senhor através de nós, é o Senhor por nosso intermédio, que faz com que nós pratiquemos aquilo que tu nos ensinaste quando aqui estiveste. Entregaste a tua própria vida, como tu mesmo nos diz. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e tu deste a tua própria vida naquela cruz, assumindo o meu e o nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância. Nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos por esta noite, pelo que ouvimos, pelo que recebemos, que veio da tua parte para o nosso coração. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Não são algumas horas, não são alguns momentos, não são alguns dias, algumas semanas, alguns anos, mas todos os dias da nossa existência. Que nós possamos, Senhor, ter discernimento do sentido pelo qual Davi usou essas expressões ou essas palavras. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Nós te rogamos que nessa noite, Senhor, tu tenhas falado ao coração de todos aqui presencialmente e daqueles que estão em casa, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a todos que estiveram conosco, esperamos nos reencontrarmos na próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Aproveitamos a oportunidade para mais uma vez informar a toda a sociedade, a toda a comunidade evangélica que, devido ao decreto que foi estabelecido para que as igrejas durante essa quarentena contribuam para que a doença, a Covid-19 não se propague tanto, queremos informar que o nosso templo está de portas fechadas. Todavia, nós estamos com esse canal aberto para chegar até você através do YouTube, através do Instagram da Igreja Evangélica Congregacional do Calvário. Desejo a todos um bom final de semana e até a próxima segunda-feira, se Deus assim nos permitir.